Nós temos visto em nossa Escola Bíblica Dominical uma série com o título Eclesiologia, vendo aí a situação da igreja que passa por uma séria crise. Já passava antes da pandemia, uma crise de identidade, uma crise de comportamento diante da sociedade e até mesmo dentro das suas próprias paredes, mas talvez agora uma crise no que diz respeito ao entendimento do seu papel, das suas limitações, daquilo que ela pode ou não fazer quando os templos estão fechados. Por isso estamos estudando, então, Eclesiologia e Igrejas em Crise. E temos tido a oportunidade de refletir algumas coisas que, por vezes, para nós parecem ser tão claras, mas a prática demonstra muito diferente. Nós vimos que a igreja não somos nós, eu e você, a igreja não sou eu, na minha individualidade, particularidade, eu faço parte do corpo, eu faço parte de um grupo, de um conjunto, e para esta ideia de coletivo é que se aplica a ideia de que somos igreja, nunca um indivíduo separado, sozinho em sua casa, trancado no seu quarto, batendo no peito, falando, eu sou a igreja. Isso não existe, isso não é bíblico, não é correto. A Escritura sempre nos mostra igreja no coletivo. Depois nós vimos para que serve a igreja, a sua necessidade em meio aos próprios cristãos e também a toda a sociedade. Somos o grupo que o Senhor escolheu e por meio dele, ele edifica a sua igreja, traz conforto, consolo, ânimo. Isso é o que faz a igreja do Senhor. Apresenta o evangelho, adora o seu Deus e também por meio do serviço e capacitação do Espírito Santo, nós edificamos uns aos outros, nós consolamos uns aos outros, somos bênção uns na vida dos outros. Vimos também de quem é a igreja na última semana. A igreja pertence tão somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele institui homens separados e capacitados por ele mesmo para cuidar desta igreja. No entanto, em nenhum momento Deus dá a nós, homens, a autoridade para fazermos da igreja aquilo que nós quisermos. Em hipótese nenhuma, a igreja pertence ao Senhor Jesus, a igreja deve ser dirigida por ele, e ainda que nós, pastores, presbíteros, diáconos, sejamos instrumentos neste cuidado da igreja que é dele, nós não temos o direito de fazer aquilo que estiver em nossa cabeça. Somos guiados e temos a orientação do que ser feito com a igreja pela Escritura e a ela devemos seguir. Hoje nós falaremos da função que talvez seja a mais comum e a mais clara de ser vista da igreja, a função do culto, o culto ao Senhor. E veremos hoje nossa aula com o título O Culto que Agrada a Deus. Desde já eu quero deixar claro para você que você pode fazer sua pergunta. Envie sua pergunta ou pelo nosso chat do YouTube ou também pelo Facebook, nos acompanhe e manda aí a sua pergunta, a sua dúvida. Na medida que nós formos discorrendo a aula, nós vamos então responder. Então vamos falar sobre culto, o culto que agrada a Deus. Quero começar dizendo que primeiramente Deus fez o homem para ser um adorador. Nós pensamos muito em relação a culto como algo exclusivo para os crentes e pensamos que talvez o ímpio não tenha nenhuma disposição de culto em sua vida. Isso é um erro. O ímpio, ele cultua não a Deus, mas direciona o seu culto, direciona a sua religiosidade em direção àquilo que é apóstata, contrário ao Senhor. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 3, verso 11. Eclesiastes 3:11 nos mostra que no coração de todo homem há um senso de divindade. Eclesiastes 3:11 diz assim: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Significa que todo homem, crente ou não, ele tem um senso de divino, ele tem um senso de divindade. É a forma como Calvino vai chamar de senso divinitatis. Calvino vai dizer nas Institutas, no seu primeiro livro, que não existe homem, por mais bárbaro que ele seja, que não devote, não dirija a sua adoração a alguém. O homem reconhece a existência de um Criador, a existência de um
ser superior, porque o próprio Deus, ao criá-lo à sua imagem e semelhança, colocou um senso de eternidade em seu coração, então ele passa a devotar a sua vida em louvor a algo ou alguém. Só existem duas possibilidades de adoração. Ou você adora a Deus, a sua adoração, a sua devoção está na direção de Deus, ou você adora a tudo aquilo que é contrário ao Senhor. A sua vontade, a sua direção de culto, de adoração, de devoção é contrária, apóstata ao Senhor. Não existe um meio termo. Ou você caminha em direção ao Senhor do jeito que diz a Escritura, ou será sempre uma devoção, uma adoração distorcida, corrompida e contrária ao nosso Deus. O que significa isso? Pastor, toda forma de culto, a forma de culto do islamismo, do budismo, do catolicismo, do espiritismo, são formas aceitáveis, são meios para chegar a Deus? Não. Ou a nossa adoração é pautada na Escritura e então, por conta disso, direcionada corretamente a Deus, ou é uma forma falsa de culto, ela é contrária ao Senhor. Não existe um meio termo. Olha, não está tão parecido com a Bíblia, mas ainda assim agrada a Deus. Não. Porque o culto não pode ser fruto da imaginação do homem. O culto ele segue as regras dadas pelo próprio Deus. Falando sobre essa questão, então, das regras de Deus para a adoração, que é o que nós veremos mais detalhadamente, tanto na aula de hoje como também na aula da próxima semana, vale colocar já aqui o quanto o culto na igreja, infelizmente, hoje em dia, está muito distante daquilo que Deus estabeleceu na Escritura. Nós veremos, logo mais, os problemas na forma e no conteúdo da adoração, no conteúdo do culto que se tem visto nas igrejas em nossos dias. Então, toda essa forma, todo este conteúdo que foge da Escritura, não pensemos nós que, Deus aceita. Não. Ou é o culto bíblico, o culto que ele mesmo instituiu na Escritura, ou qualquer forma contrária, diferente desta, será uma ofensa ao Senhor, algo não aceitável por ele. Então, primeiro, Deus colocou em nós um senso de adoração. O homem sempre vai adorar algo, o homem sempre vai adorar alguém. O coração do homem é extremamente religioso. Ele sempre vai devotar a sua força, os seus cuidados, os seus talentos, os seus recursos a algo ou alguém. Jesus, falando no Sermão do Monte, ele diz: não se pode servir a dois senhores, ou você vai agradar a um e desagradar a outro, ou vice-versa, porque isso é que faz o homem. Quando ele não adora a Deus, ele adora a Mamon. Quando ele não serve a Deus, ele vai servir a outro. Não existe um campo neutro, não existe alguém que vira e fala: não, eu sou simplesmente um não adorador. Não, nós somos adoradores, somos criados por Deus. Deus colocou em nós este senso de eternidade para que nós conduzamos então a nossa adoração a Ele. Por conta da queda, corrompemos então este sentido da adoração ao Senhor para qualquer outra adoração contrária a Ele. Importante nós falarmos também, segundo ponto aqui da nossa lição, que é o próprio Deus quem nos convoca para o culto. O culto, então, ele foi colocado por Deus no coração do homem. O homem é um adorador porque isso faz parte da sua concepção, da forma como Deus o criou. Mas também é Deus quem convoca o homem para o culto. O culto não é uma criação humana. O culto não é algo que as igrejas inventaram para, no final ou em meio a cada programação, tirar um dinheiro das pessoas. Se você pensa assim, você está equivocado. O próprio Deus coloca à disposição do homem, no coração do homem para cultuar, e o próprio Deus convoca o homem para o culto. Eu quero destacar rapidamente 3 salmos que nos falam sobre isso. Salmo 95, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Veja o convite do Senhor para adoração, vinde, cantemos, louvemos. O Salmo 105, nos desafiando a adorar ao Senhor, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmo, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Veja,
No primeiro salmo que lemos, o 95, vinde, uma convocação. No segundo, mais uma vez, o Senhor nos convocando, rendam graças ao Senhor. Poderíamos citar muitos outros salmos, Salmo 117, 147, 148, todos eles chamando o povo para a adoração. Mas veja o Salmo 149, que nos diz assim: aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na assembleia dos santos. Mais uma vez, uma convocação. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem do seu louvor na Assembleia dos Santos. O Senhor nosso Deus nos convoca para que nós adoremos a Ele. Não é uma invenção humana, não é algo que as igrejas criaram, nós simplesmente, ao cultuarmos, estamos cumprindo o chamado do Senhor para nós, o seu povo. Cultuamos o Deus que nos fez e nos alegramos em fazer isso. Nesse sentido, então, nós podemos considerar e imaginar que o culto é sim uma obrigação. Se nós temos aqui a ordem do Senhor para vir, cultuar, para nos reunirmos na Assembleia dos Santos e render culto, prestar louvores a Ele, claro, em alguma medida, sim, o culto é uma obrigação para todo crente, não é uma opção. Não tem essa possibilidade. Não, olha, eu leio a Bíblia, eu sou alguém honesto, sou justo, mas eu não gosto de ir na igreja, não gosto de cultuar, não gosto da adoração, os louvores, não gosto dessa religiosidade. Besteira. Isso não é bíblico, essa não é uma posição que agrada ao Senhor. E como nós já falamos, ou nós adoramos a Deus do jeito que Ele manda, ou qualquer coisa diferente disso é uma apostasia, é caminhar numa direção contrária a Ele. Deus não aceita um culto falso. Deus não aceita uma forma de viver que não esteja pautada na sua Escritura, uma adoração que não esteja pautada na sua Escritura. Pensar que, não, Deus aceita o jeito que eu estou vivendo, a forma como eu estou conduzindo as coisas, isso é besteira. Isso não é coerente com aquilo que nós vimos aqui já nos Salmos, nos convocando para a adoração, para a reunião, para, juntamente com o povo do Senhor, bendizermos a Ele. Eu quero ler o capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, no primeiro parágrafo. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas um modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo que não prescrito nas Santas Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster é o documento que resume a fé que nós temos aqui na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana dos IPs, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Como nós cremos, como é que nós pensamos o culto? Aqui está a descrição. Se você quer saber como é que é o culto na Igreja Presbiteriana, se você visita e está conhecendo agora a nossa igreja, a forma como nós cremos no culto é a que está dita aqui. Primeiro, Deus é digno da adoração. Foi Ele quem fez todas as coisas. Por isso, Ele deve ser servido, invocado, crido, adorado. Culto deve ser dado tão somente a Ele. No entanto, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus foi instituído por Ele mesmo. Não pode ser fruto da nossa imaginação. Não pode ser fruto de alguma sugestão humana ou até mesmo de Satanás para que façamos as coisas do modo que a gente ache melhor ou goste. O culto foi estabelecido pelo Senhor na Escritura e deve ser feito, dado a Ele, conforme Ele mesmo nos orienta. E a primeira questão a ser dita do culto, pensando agora na prática, propriamente dito, nós já vimos que Deus nos fez adoradores, vimos que é o próprio Deus que nos convoca à adoração, então o culto, a iniciativa de culto não parte do homem, não é algo que a igreja criou, pensou, ou um grupo virou e falou, vamos fazer, não.
faz parte daquilo que Deus colocou em nós no ato de nos criar e também porque Ele nos convoca à adoração. É por isso que nós nos reunimos para culto. Mas a quem devemos cultuar? Esta é a primeira coisa importantíssima a ser dita. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5. Êxodo 20, 4 e 5. Temos aqui o segundo mandamento. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, nós temos aqui uma ordem clara que não devemos dar culto a nada que não seja tão somente ao Senhor, nosso Deus. Apenas ao Senhor rendemos culto. Não podemos cultuar anjos, não podemos cultuar grandes homens ou grandes mulheres do passado. Tudo isso é errado, é pecado. Não podemos adorar nada, nenhum elemento da criação. Então, pensando um pouquinho, né, na forma como nós vemos a adoração e a devoção mundo afora, você tem culturas que vão adorar os seres criados. Então vão adorar o sol, vão adorar as árvores, vão adorar, enfim, qualquer outro aspecto da criação, né? Animais e assim por diante. Nós temos também aqueles que vão venerar e cultuar, adorar pessoas, que é uma das questões que nós vemos muito aqui no Brasil, quando a gente vai defender a fé evangélica, é justamente apontar este problema no catolicismo romano que é tão comum em nosso país. A adoração a santos, a adoração a homens e mulheres, que, claro, foram relevantes na história da igreja, são pessoas significativamente importantes, não desprezamos a importância dos apóstolos, a importância de Maria, a mãe de Jesus, claro que não, mas o Senhor nos proíbe cultuar a essas pessoas. Onde fica o espaço dessas pessoas em nossas vidas? Na gratidão ao Senhor. Senhor, eu sou grato pelos grandes homens do passado, sou grato a Deus pela vida dos apóstolos, homens usados pelo Senhor, somos fruto do trabalho deles, somos fruto do martírio deles. Senhor, somos gratos pela vida dos reformadores, dos santos padres, né, que dedicaram a sua vida em traduzir a Escritura, em nos deixar uma sólida doutrina. Obrigado, Senhor, mas paramos aí. Fica a nossa admiração, claro, queria eu ser um Calvino, queria eu ser um apóstolo Paulo, então, claro, nós admiramos e não há problema nenhum nisso. A questão é, eu não vou fazer uma estátua de Calvino, uma estátua de Paulo, uma estátua de Pedro e me prostrar diante dela, nem tampouco de Maria ou de qualquer outra personalidade, por maior que ela seja, por mais importante e relevante que ela seja. Fica a nossa consideração, fica a nossa admiração, fica a nossa gratidão a Deus por ter usado essas pessoas. Fica o nosso desejo, Senhor, tal qual o Senhor usou esses grandes homens e mulheres do passado, use também as nossas vidas. Mas a eles prestar culto, adorar, não. Nós não vamos adorar anjos, ter a figura de um anjinho que a gente vai ali fazer uma prece para ele, ô anjo tal, me ajuda e faça por mim. Não, em absoluto, não podemos e não devemos, o culto somente ao Senhor. Entenda a ideia de adoração, não apenas como o culto no sentido de rito religioso, como nós até falaremos bastante na aula de hoje da semana que vem, mas pense na adoração como algo mais abrangente, a quem você devota a sua vida, os seus recursos, o seu tempo e os seus talentos. É aí que nós entendemos, então, a quem nós adoramos, a quem nós servimos. Então, quando você pensa numa adoração restrita ao culto religioso, como talvez nós vamos abordar nesta aula e na próxima aula, nós falaremos deste culto solene, do culto do ajuntamento, do grupo reunido para cultuar, para adorar, mas eu quero que a gente pense também um pouquinho na adoração de forma mais abrangente, na vida de serviço ao Senhor.
com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, com tudo que tenho, com tudo que sou. É um culto da vida, é apresentar-se ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Pensando nesta medida, é fácil nós identificarmos a quem nós adoramos. Se nós devotamos a nossa adoração única e exclusivamente a Deus, ou se nós a dividimos com alguém, ou com algo. A quem então você dedica a maior parte do seu tempo, dos seus talentos e dos seus recursos? O melhor do seu dia, o melhor dos seus talentos, o melhor dos seus recursos, do seu tempo, está a serviço do Senhor? Ou a serviço de si mesmo, a serviço das riquezas, a serviço dos filhos, a serviço de uma cidade, a serviço do seu trabalho? Quando você consegue identificar isso, você então vai entender qual tem sido o objeto da sua adoração. E isso é sério, irmãos, porque, claro, a gente vai falar de culto como ato de adoração conjunta, coletiva, que tem muito a ser tratado, mas no culto do nosso dia a dia, na nossa adoração e devoção diária, por vezes nós temos sido idólatras. Este preceito que é tão simples, adore tão somente a Deus, tem sido deixado de lado. Então, por exemplo, para o nosso trabalho, o melhor da nossa energia, o melhor da nossa condição de pensar é aplicado. Mas quando alguém vira e fala, não, vamos fazer algo lá para adorar a Deus no nosso culto, na nossa adoração, vai de qualquer jeito, vai de qualquer forma, não há mínimo preparo, não há mínimo zelo e cuidado em fazer o melhor ao nosso Deus. Significa então que para fazer algo lá no meu serviço, para devotar o meu tempo, os meus talentos, a minha inteligência, a minha criatividade, eu me empenho, eu me dedico, eu penso, repenso, desenho. Mas quando é para o louvor ao Senhor, por meio da igreja, que é o meio que Ele escolheu para que na coletividade seja adorado, a gente faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. É triste, muito triste isso, irmãos, porque aí nós descobrimos de fato a quem nós devotamos a nossa adoração. Não que seja errado eu fazer as coisas bem feitas no meu trabalho, para os meus filhos, para minha esposa. A questão é que eu não posso fazer menos para o meu Deus. Se eu vou fazer muito bem feito para o meu trabalho, para a minha casa, para a minha família, eu devo fazer em proporção minimamente igual ou superior para o meu Deus. Pensando que o melhor dos meus talentos, dos meus recursos e do meu tempo devem ser devotados, dedicados a Ele, porque Ele deve sempre ser adorado em minha vida. Então pensemos nisso, né? Consideremos esta questão, né? A quem eu estou adorando, né? Às vezes a gente se prende e acusa muito rapidamente, né? Talvez um grupo ou uma religião que adora os seus deuses e não pensamos às vezes na nossa idolatria em relação aos objetos e coisas e pessoas a quem nós devotamos culto sem até considerar que talvez sejam ídolos em nossa vida, né? Infelizmente, nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Constantemente estamos criando ídolos, né? E eu fico pensando aqui, né? Quantos são os muitos ídolos que a gente cria e se devota a eles, né? Nós nos devotamos muito aos ídolos chamados filhos, né? Como a gente abre mão de tudo e de qualquer coisa pelos filhos, mas não estamos dispostos a abrir mão de tudo e de qualquer coisa para o nosso Deus. Hoje em dia, os filhos são agora de 4 patas, né? Uma aberração do que se pensou ser a família, né? Deus projeta a família para ser o pai, a mãe, o marido, a esposa, os filhos, e aí colocam um animal e devotam ao animal a mesma veneração, a adoração, tal qual se faz com filhos e tudo mais, e direciona-se então uma vida de devoção a animais, o que é errado, o que é triste. Volto a dizer, o trabalho merece dedicação, atenção e fazer bem feito? Sim. Os filhos? Sim. A família? Sim. Se você quis ter um animal, cuidar bem dele? Claro, sim. Mas você vai saber se isso tem sido um ídolo no seu coração, se o tempo que você dedica a ele, o recurso que você dedica a ele, e os talentos que você dedica a Ele são superiores àquilo que você faz para a glória
de Deus. Vamos lá. Quero falar então agora sobre o problema na forma do culto, pensando agora como a reunião do povo de Deus para bendizer o seu nome, e depois do conteúdo. Vamos lá, falando sobre a forma. E eu quero mais uma vez dizer a você que o nosso espaço aqui para que você tire suas dúvidas está aberto. Faça sua pergunta tanto pelo YouTube como também pelo Facebook, fique à vontade. Na medida que nós caminharmos no nosso estudo, a gente vai então responder as perguntas na medida do possível. Só dizendo sobre essa questão das perguntas, às vezes você manda sua pergunta lá no final da aula e às vezes fica difícil responder, né? Então, se você não tem o seu contato identificado, né, não está logado aí nas redes sociais, se identifica para que a gente possa responder depois com calma. Né? Semana passada algumas perguntas entraram no final da aula, a gente terminou a aula e conseguimos responder depois ao longo do dia. Né? Mas nosso desejo é responder tudo aqui dentro do nosso momento de aula, nem sempre a gente consegue, né? Então, não conseguindo, a gente vai tentar responder depois. Vamos falar então um pouquinho do problema da forma, né? A forma como se tem cultuado ao Senhor. Será que o jeito que as igrejas têm cultuado é o jeito que agrada a Deus? Será que a forma arquitetônica dos templos, a forma, as roupas, será que a forma de ver essas coisas, né, aquilo que nós vemos, isso tem agradado ao Senhor? O tipo de música, a ordem do culto, será que isso glorifica ao Senhor? Nós vamos colocar aqui algumas coisas a serem pensadas. E vamos falar primeiramente então desse problema da forma, né? O primeiro grande problema de forma que nós identificamos na igreja que está em crise em nossos dias são as influências seculares. Há muita influência das coisas do mundo na igreja, por diversos motivos, e nós os veremos agora. Primeiro eu quero trazer biblicamente aquilo que nós somos orientados, né? Quero dar um exemplo de algo que aconteceu quando Davi quis imitar o mundo e trouxe elementos estranhos para o culto. 1 Samuel capítulo 6, versos de número 6 e 7. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7. Segundo Samuel 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Irmãos, para que você entenda o texto aqui, né? Deus foi ruim, Deus foi mal com este jovem que quis salvar a arca de ir ao chão? Não. Deus havia estabelecido desde a lei, desde lá do livro de Êxodo, a forma como a arca deveria ser conduzida. A arca ela tinha 4 argolas nas suas extremidades e por dois varões, um de cada lado, ela deveria ser suspensa aos ombros dos levitas e carregada e transportada. Este era o jeito certo então de se carregar a arca. Passava-se então os varões nas argolas, erguia-se então sobre os ombros dos levitas e caminhava com eles. Davi, ao levar a arca para a sua cidade, teve uma brilhante ideia. Ele quis copiar o hábito e o costume dos filisteus. Como que os filisteus faziam os passeios de coisas grandiosas a qual eles queriam reverenciar e mostrar aí em destaque? Eles colocavam em carros de boi, né, colocavam os bois puxando, colocavam nos carros, né, nas carroças, e então faziam o desfile, né, para que todos vissem. Davi teve essa ideia. Então eu vou colocar alguns bois, vou colocar uma carroça muito bonita, uma carruagem ali, e vou colocar a arca em cima para que ela vá passeando em meio do povo. O que aconteceu? O texto diz, os bois tropeçaram, e o que iria acontecer com a arca? Ela iria cair, ia para o chão. Uzá, vendo isso,
foi e colocou a mão na arca para impedir que ela tombasse, para impedir que ela caísse. O que aconteceu? Morreu de imediato. E diz o texto que isto por conta da irreverência. Morreu ali Uzá. Irreverência em que sentido? A forma como Deus disse que a arca deveria ser transportada era tão somente por meio dos levitas. Uzá então vai lá e coloca a mão na arca do Senhor e morre. A grande questão aqui é que Davi deixou de fazer aquilo que era certo, a forma como Deus havia ordenado que a arca deveria ser transportada, para inventar, para seguir uma forma da qual ele achou muito bonita, que ele viu lá no hábito dos filisteus. Então nós temos aqui uma influência secular no culto ao Senhor. O culto, então, tinha regras claras. Faça por meio dos levitas, faça por meio dos varões e das argolas, nada de carro de boi. Davi vai, observa e vê a forma como os filisteus faziam e quer trazer isso para dentro da religiosidade, para a adoração, da forma de cultuar ao seu Deus. Resultado, a morte. Pecado da irreverência de fazer aquilo que não deveria ser feito. Vamos à primeira pergunta? A pergunta é, pastor, o que são os elementos do culto? Como que eles devem ser? Ok, os elementos do culto nós falaremos deles na semana que vem, né? Nós vamos agora ver todos os problemas de forma e problemas de conteúdo, então veremos o lado negativo e depois na semana que vem nós falaremos mais dos elementos de culto. Né? Os elementos de culto apenas para adiantar, né? Oração, leitura da palavra, adoração a Ele por meio de cânticos, orações, você tem a exposição bíblica e a administração dos sacramentos. Né? Esses são os elementos aceitáveis no culto ao Senhor. Oração, louvor, exposição da palavra e a administração dos sacramentos. Esses são os elementos do culto e nós falaremos deles na semana que vem. Então nós vemos aqui que o primeiro problema que nós temos é o problema dessa influência secular, né? De você querer trazer coisas do mundo para dentro da igreja. O culto não é algo que eu devo olhar e falar, puxa, eu vi isso lá na Globo, eu vi isso lá num desfile de escola de samba, achei muito bonito e a gente tem que trazer aqui para o culto também. Pastor, eu fui num show de música black, gostei muito e a gente tem que trazer alguns elementos do que eu vi lá, etc. e tal. Irmãos, é claro que dentro do espaço do templo, que nós assim chamamos, é claro que nós compartilhamos coisas que existem lá fora, aqui dentro, é natural. Nós estamos usando uma câmera agora, nesse momento, que não é a câmera santa do Senhor, modelo, perfil para a igreja. Não existe isso. É a mesma câmera que talvez um fotógrafo use lá no campo de futebol, que talvez um repórter use ao fazer uma reportagem. Ok, nós estamos falando de objetos, não estamos falando na forma de cultuar. Eu não vou pegar e trazer a forma estranha do mundo de fazer as coisas para dentro da igreja. Isso é pecaminoso, isso desagrada ao Senhor. Então, o erro de Davi foi esse. Ele viu lá como é que eram os desfiles dos filisteus e trouxe isso para dentro da igreja, para dentro do culto, do momento de devoção dele ao Senhor. Então, é assim que os filisteus carregam as suas coisas preciosas, os seus objetos de adoração, vamos fazer isso com a arca do Senhor. Ele pecou, falhou e houveram consequências para isso. Eu quero destacar aqui 4 questões agora filosóficas de influências seculares dentro do culto. Primeiro, quero falar sobre o humanismo. O humanismo é uma filosofia mundana, secular, onde o homem é o centro de todas as coisas. As respostas estão no homem e o homem é o objeto que deve ser agradado dentro de alguma circunstância. É a ideia de que se tem aí tudo sendo feito para o homem e tudo girando em torno do homem. O humanismo, então, é uma filosofia mundana, pagã, e que, infelizmente, tem encontrado muito espaço dentro da igreja. Hoje em dia não se questiona muito o que agrada a Deus, se questiona o que agradam as pessoas. Então, olha, vamos escolher a música X porque o pessoal gosta. Já viu algo do tipo, não, é que os jovens gostam da música X, por isso a gente vai colocar elas no louvor da igreja. Ou não, porque os mais velhos gostam dos hinos, então por isso que a gente vai colocar os hinos na igreja. Pensar
nos hinos, nos cânticos, na forma da leitura do texto, na organização do espaço, a partir do que as pessoas vão achar, do que elas vão gostar ou não, é uma forma de nós trazermos o humanismo lá de fora aqui para dentro. O humanismo é o que vai conduzir, por exemplo, as decisões dos lojistas, toda a parte de marketing. Então, o que as pessoas gostam, o que atrai as pessoas, é isso que nós vamos oferecer a elas. E se tem feito isso dentro das igrejas. A forma, então, como vão pensar as coisas para o culto, infelizmente, hoje tem sido a partir do que as pessoas vão gostar ou não. É claro, irmãos, mais uma vez, que existem elementos, objetos, né? Vou usar objetos, não vou nem usar a palavra elementos, né? Que fazem parte do mínimo de conforto para que você tenha as pessoas em condições de cultuar. Então você ter um ventilador ou ter um ar-condicionado não é necessariamente porque as pessoas gostam, é porque aquilo se faz necessário, senão a pessoa não consegue estar ali no ambiente para adorar. Então, tudo bem, todo mundo gosta de um chão limpo, todo mundo gosta de uma cadeira confortável, todo mundo gosta de um ar-condicionado ligado, ter um ambiente climatizado. Só que quando você faz todas essas coisas e cuida de todas essas coisas, pensando primeiramente em agradar pessoas e não em agradar a Deus, então você está sendo humanista na sua forma de conduzir o culto. Quando você pensa, então, em palavra, em músicas que vão agradar as pessoas, este é sinais de que o seu culto está comprometido em sua forma pelo humanismo. É muito comum, né, a gente ouvir, né, as pessoas dizerem assim, né, hoje eu gostei demais do culto, né, pastor, hoje o culto foi muito bom, gostei muito. E se nós formos nos iludir com esta ideia de que então o culto foi bom porque as pessoas gostaram, significa que nós estamos tendo um padrão humanista para dizer se o culto foi bom ou não. O culto deve ser aquele que agrada a Deus, como é o título da nossa aula, ainda que algumas pessoas sejam desagradadas em meio ao culto que agradou ao Senhor. Eu fico pensando no caso de Davi, se Davi fosse carregar a arca do jeito que havia sido determinado pelo Senhor na Escritura, ele ficaria desagradado, mas teria agradado ao Senhor. Davi fez o contrário, preferiu agradar a si e talvez aos outros que achavam muito bonito a forma como os filisteus faziam o transporte dos seus itens religiosos e desagradou ao Senhor e teve consequências. O culto não é para agradar as pessoas. As pessoas serem agradadas deve ser uma consequência, né? Mas o culto deve agradar primeiramente a Deus. Se agradou a Deus e também agradou as pessoas, ótimo, louvado seja Deus. Mas não adianta agradar as pessoas e desagradar a Deus. Nós temos muito do humanismo também quando nós olhamos essas práticas de curas, de milagres, como ocupando o grande espaço no culto, né? E isso é um problema sério, né? Quando o culto você tem ali boa parte dele numa ideia de serviço às pessoas, isso deixa de ser o culto ao Senhor, passa a ser um culto para as pessoas. Uma mensagem de autoajuda, todos os momentos do culto sendo focados ali na ideia de você servir as pessoas com as curas, com os prodígios, com as revelações. Irmãos, tudo isso são sinais do humanismo dentro da igreja. Então você pensa assim, quanto tempo de louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor? Eu não estou falando necessariamente de música. E quanto tempo se gasta, às vezes, fazendo profecia de casa própria, de carro, de cura, disso, daquilo outro, de casamento, de RG, de CPF. Essas coisas apontam para o humanismo que está dentro da igreja. E por que as igrejas que oferecem essas coisas estão lotadas? Porque elas estão oferecendo aquilo que agrada às pessoas. Tem tido as pessoas, então, no centro. Então você vê ali, eu preciso ter cura e libertação no culto, porque senão as pessoas não vêm. Então as pessoas precisam sair daqui, precisam sair convencidas de que foram curadas, de que tiveram seus problemas resolvidos, e isso não é o objetivo do culto. Eu tenho que sair do culto não com o objetivo de que eu ganhei alguma coisa, não com a sensação de que eu ganhei alguma coisa, mas com a sensação de que ali eu entreguei a minha adoração ao Senhor. Se isso aconteceu, então foi um culto que agradou ao Senhor. Agora, a pessoa que vai no culto para receber algo, como alguns dizem, né? Preciso no culto hoje para receber uma palavra, para receber uma revelação, para receber a cura. Irmão, isso não é o culto ao Senhor. Isso é o culto e serviço a você. O culto é para a glória de Deus, para a adoração ao Senhor. Isso, na minha humilde opinião,
me parece ser algo tão contrário, contraditório ao desejo do Senhor para o culto a Ele, isso que eu digo, as muitas curas, os muitos milagres acontecendo durante o culto, justamente porque tira a centralidade da Escritura e a centralidade da adoração ao Senhor, ao nome do Senhor. E aí você talvez me pergunte, pastor, mas as muitas curas, os muitos prodígios que acontecem no culto, se isso não fosse algo de Deus, que agradasse a Deus, como que essas coisas existiriam e aconteceriam? Não é somente Deus quem faz prodígios, milagres e maravilhas, no sentido de coisas extraordinárias. Satanás também faz. Então, se um povo se reúne para adorar a Deus, e um outro povo se reúne para ficar encantado com coisas que vêm de si para si, qual que está deixando Satanás mais feliz? Penso eu que este povo que deixou de adorar a Deus para começar a ficar se importando com aquilo que a igreja ou que aquele momento pode proporcionar para si. O que eu quero dizer então, irmãos, que às vezes a pessoa virar e falar, nossa, eu fui no culto e os botões da minha roupa viraram ouro, olha que coisa de Deus. Quando o botão da sua roupa vira ouro, Deus não foi agradado em nada, Deus não foi glorificado em nada. Quando você sai dali, antes mancava, agora não manca mais, tinha uma dor de cabeça, agora não tem mais, em nada Deus é glorificado nisso. Agora, se esse tipo de coisa anda acontecendo muito, e eu não estou dizendo que isso não aconteça, acontece, a pergunta é, quem está fazendo? Penso eu que quando Deus agenda em um dia da semana, um momento para o povo se reunir para adorar e bendizer o seu nome, e isso não está sendo feito, então o que está acontecendo ali não vem dele, vem de outro lugar, de outra coisa, menos do próprio Deus. O culto é para adoração ao Senhor e edificação por meio da sua palavra. Se isso não está acontecendo, então o que está acontecendo ali, por mais prodigioso que seja, não provém de Deus. Pastor, mas Deus não cura? Cura. Deus não faz milagres? Claro que faz. Só que o culto não é o momento para isso. O culto é para nós reunirmos e bendizermos o nome do Senhor. A semelhança dessa questão do humanismo, né, a gente falando, quando você pensa nas letras das canções, né? As canções são muito canções de autoajuda, que colocam o ego do homem lá em cima, né? Elevam, né? Você é precioso demais, você é valoroso demais, você é raridade demais. E tudo isso, irmãos, mostram o humanismo dentro da igreja. O nome que deve ser exaltado e colocado lá em cima é o nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome do nosso Deus. Então, quando você vai numa celebração, onde você saiu de lá muito inflado, muito convencido de que é importante demais, de que é precioso demais, de que é valioso demais, valoroso demais, e não ouviu em nenhum momento que Deus é o centro de todas as coisas, então certamente você participou de um culto humanista. Segunda influência filosófica muito comum nos dias de hoje, pragmatismo. O que importa é o que dá certo. Vamos trazer no culto as coisas que dão certo, as coisas que atraem, as coisas que dão resultado. Então, o que está dando resultado? Qual é a moda da vez? O que vai fazer encher a igreja? E a gente coloca isso, então, no culto, né? A ideia do pragmatismo passa muito por essa questão de ter os templos lotados. E isso já começa errado a partir do momento que eu acho que o fazer o certo será evidenciado na quantidade de pessoas que eu tiver. Quem disse que o objetivo da igreja é ter templos lotados? Não que isso seja ruim, não que isso não possa acontecer. Louvado seja Deus quando a igreja está lotada, com centenas e milhares de pessoas bendizendo o seu nome e adorando o seu nome. Mas quem disse que este é o objetivo final da igreja, encher templos? Não é. Agora, quando passa este objetivo a ser, então pode ter certeza que o pragmatismo uma hora vai bater. É muito interessante você ver, hoje em dia, né, e eu tenho observado isso, a teologia reformada tem crescido, o culto reformado tem tido cada vez mais pessoas buscando e se encontrando e se alegrando em estar em igrejas reformadas. E é engraçado como você vê alguns que tinham um estilo de culto, algumas igrejas que tinham um estilo de culto completamente pentecostalizado, um culto completamente estranho ou muito diferente do que seria um culto reformado, daqui a pouco passa a ter um tom mais racional em suas celebrações, justamente para não perder fiéis. Isso é um pragmatismo.
Qual que é a moda do momento? A moda do momento é rock and roll na igreja, então a igreja vai ter rock and roll. Não, mas se agora a moda, o que está atraindo as pessoas, é um culto mais centrado, mais calmo, mais tranquilo, então a gente vai mudar isso. O tom, por exemplo, de um culto mais racional é algo que tem agradado muitas pessoas. Isso é bom, louvado seja Deus, as pessoas querem adorar e pensar ao mesmo tempo. Então você vê, por exemplo, algumas igrejas que jamais tiveram isso como prioridade, criarem lá inteligência e fé. É um novo programa. É uma ideia de que agora há um pensamento racional acerca das coisas, porque existe um público, um mercado que gosta disso e a gente vai atrair este grupo então. Cuidado, irmãos, o culto está cheio de pragmatismo. Então a gente vai ter ali o pragmatismo do culto das mulheres, do culto da família, porque esse tipo de título, de slogan, atrai pessoas, sem se preocupar se isso está correto à luz da Escritura ou não. Não estou dizendo que reunir as irmãs para uma palestra, até mesmo para cultuar e adorar a Deus, seja errado. Claro que existem necessidades ou situações que as irmãs querem compartilhar umas com as outras, ou que os jovens querem compartilhar entre si, ou que os homens querem compartilhar entre si. O que eu estou colocando aqui em questionamento é qual é a motivação para aquilo que se tem sido feito nas igrejas. A motivação é simplesmente atrair pessoas e trazer pessoas, encher os templos, e por conta disso, independente daquilo estar certo ou não, vai, passa. Então a gente tem um problema sério. O pragmatismo passa principalmente pela motivação, que é tudo que nós dissemos agora, mas pelo fato de que você não se preocupa se aquilo é certo ou errado à luz da Escritura. Simplesmente o que vai julgar ser certo ou errado é se funciona. Talvez alguns exemplos que eu dei aqui, como a ideia de você ter um culto mais centrado, mais racional, ou ter um culto que reúna faixa etária diferentes, sejam exemplos de coisas que não são necessariamente erradas. Mas o pior, o que evidencia ainda mais o pragmatismo, é você trazer coisas erradas que desagradam a Deus simplesmente para atrair pessoas. Algo que se tem feito muito, é uma abertura da igreja a outros credos e até mesmo a questões como o homossexualismo para atrair pessoas. É um pragmatismo pecaminoso. Então você tem o quê? Não, a gente está numa sociedade mais plural, uma sociedade mais aberta, e se nós formos uma igreja muito rígida com as religiões que não professam a mesma fé que a gente vai ser taxado como intolerante e a gente vai perder pessoas. Então a gente negocia princípios da Escritura, se abre, por exemplo, para outras crenças e fés completamente distantes da Escritura, mas para mostrar ser uma igreja mais plural, mais aberta, menos intolerante, para ter mais pessoas. Isso é errado. Isso é o pragmatismo. Não, olha, que se a gente for duro demais com a questão da homossexualidade, muitas pessoas vão sair da igreja. E aí negocia-se o discurso. Isso é pragmatismo. Então você vê igrejas, por exemplo, fazendo alguns encontros com bandistas, com espíritas, dialogando com padres. E quando eu falo dialogando, é trazendo para dentro da igreja. Numa ideia de parecer ser uma igreja mais aberta, menos intolerante, mais amiga da sociedade. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado com isso. Trazer esses elementos estranhos ao culto ao Senhor é errado. Não agrada ao nosso Deus. Humanismo, pragmatismo. Terceira filosofia pagã que mostra uma influência secular, o hedonismo. A ideia da busca pelo prazer. Quando o prazer, a satisfação, ganha o lugar de maior importância no culto ao Senhor. Mais uma vez, semelhante à ideia do humanismo, é a ideia de você ter aqui as pessoas muito satisfeitas com o culto. Se você congrega em uma igreja há 1 ano, 2, e nunca saiu extremamente constrangido, chateado, triste, em nenhum momento saiu assim, pode ter certeza que essa igreja está muito distante daquilo que diz a palavra de Deus. O que eu quero dizer é que em algum momento, no culto ao Senhor, você vai ter palavra de consolo, conforto? Vai. Você vai ter uma palavra que te coloca para cima, te anima, na segunda-feira você ir para cima e trabalhar? Vai. Mas vão ter dias também que a palavra de Deus vai exortar o seu pecado.
Vai bater em você do primeiro ao último momento e aquilo vai te constranger a um ponto que você vai querer sair, correr para dentro do carro, ir para casa, chorar e confessar seu pecado. E se isso não acontecer, é porque aquela igreja não está pregando com fidelidade a palavra de Deus. Se a mensagem sempre é doce demais, sempre é agradável demais, sempre é motivadora demais, mas nunca é confrontadora, nunca é reveladora em relação aos seus pecados, nunca confronta o seu jeito errado de ser, então é porque essa palavra atingiu ou foi duramente influenciada pelo hedonismo. Vamos falar coisas que as pessoas gostem, coisas que coloquem as pessoas lá para cima, porque se a gente for muito duro falando de pecado, as pessoas não vão gostar. Então o importante é as pessoas saírem satisfeitas, né, com prazer satisfeito e tudo mais. Uma coisa interessante, né? O que é mais satisfatório? Uma música de mantra repetitivo que acalma e traz paz para mim, ou uma música com uma letra extremamente complexa que me faz pensar o tempo todo? Pois bem, muitas igrejas têm adotado músicas que ficam lá, uma notinha simples no fundo e que você quase dorme no culto, em que aquilo mexe com suas emoções, com seus sentimentos, te traz uma paz interior, mas que não te faz pensar. Sabe por quê? Porque pensar cansa. Porque pensar vai te conduzir a pensar e refletir sobre os seus pecados. Vai bater em você e vai doer. Então é melhor colocar uma musiquinha ali, simples, que eu saia leve da situação, que eu chore um pouco e tenha um momento de catarse para ficar em paz depois no restante da semana. Cuidado com isso, irmãos. O culto não pode ser prazeroso demais para mim. Em algum momento ele tem que me cansar. Reverendo Hermes, dando a nós aula de teologia do culto, falava que o culto é um labor inteligente, que você tem que sair cansado do culto, não por rodopiar, por gritar, por pular, mas tem que sair do culto cansado porque aquilo te fez pensar. Porque o tempo todo você foi desafiado a considerar o que estava sendo dito, pregado, e a relação disso com a Escritura, a relação disso com a sua vida. Então o culto é um labor inteligente. Você trabalha, a ideia de labor, né? Você trabalha, você pensa, você é levado a se cansar intelectualmente, porque houve reflexão nas leituras bíblicas, nas canções, na pregação. E não um momento de mantra em que você relaxa e sai aí tranquilão depois daquela uma hora. Um outro problema, e quarta filosofia mundana que influencia então o culto, o racionalismo, né? Obter a verdade apenas pela razão. Todas as outras três filosofias que nós citamos, né? O humanismo, o pragmatismo e o hedonismo, são visões antirracionalistas, né? O que não significa dizer que o racionalismo no culto seja algo bom. Não. Pensar é bom, sim, claro que é. Racionalizar acerca do que se canta, do que se lê, do que se faz, é bom, claro que é. Culto tem que ser racional. Qual é o problema do racionalismo e não da racionalidade? O problema do racionalismo é nós acreditarmos que só podemos obter a verdade por meio daquilo que nós produzimos, descobrimos e conhecemos. É confiar unicamente na capacidade do homem e da razão humana para encontrar as respostas de todas as coisas, para encontrar alegria, ânimo, consolo e paz. Significa o seguinte, irmãos: eu preciso conhecer, pensar e descobrir todas as coisas que a Bíblia diz de forma muito técnica, sistematizada e racional para ter o devido conforto e consolo, ignorando o fato de que o Espírito Santo nos consola de forma sobrenatural. Isso seria então o racionalismo influenciando o pensamento da igreja. E aqui é uma crítica a nós, das igrejas reformadas. Por vezes a pessoa transita desse pragmatismo, humanismo e hedonismo, que são visões antirracionalistas, que talvez ela estava lá na sua denominação de origem, vem para o meio reformado e adota um outro extremo, o extremo do racionalismo. Então, enquanto você tem ali, por exemplo, o hedonismo e o humanismo
e a ideia até do próprio existencialismo, que anula a razão, que vai só pelo sentimento, só pela emoção, só por aquilo que eu gosto ou deixo de gostar e toma isso como base para um culto agradável, você sai desse extremo e caminha para outro, que também é pecaminoso, que é o do racionalismo. Onde, se não houver razão, explicação lógica conhecida e que eu domine, aquilo então não está correto. Isso é pecado, tão pecaminoso quanto o outro extremo. Se o outro extremo são os sentimentos que vão ditar as coisas, esse extremo aqui é a minha razão. Mas qual o problema dos dois? O problema igual dos dois extremos é que um do sentimentalismo está baseado no sentimento humano. E o outro do racionalismo está baseado naquilo que o homem pode produzir racionalmente. Ou seja, a base dos dois extremos é a mesma, o ser humano. E o convite é: pense, mas entenda que Deus conduz sobrenaturalmente o culto a Ele. Significa, irmãos, que por melhor e mais técnica que seja a pregação, o que efetivamente faz a coisa acontecer é a ação do Espírito Santo na vida daqueles que estão ali. Significa que nós precisamos orar antes de começar o culto, falar: Espírito Santo, haja em meu coração, me convencendo do meu pecado, quebrantando em mim as áreas mais duras e mais difíceis, para que quando eu for exposto à tua palavra, eu me curve a ela. Então, irmãos, achar que unicamente ter preparado muito bem as músicas, ter preparado muito bem a exegese do sermão, isto basta, o culto vai ser bom, quase que dizendo: Deus, você nem precisa vir, a gente já fez tudo tão bem, tão perfeito, está tudo tão certo, tão racionalmente, metricamente combinado, feito e organizado, que o Senhor nem precisa vir. Se nessa palavra de hoje alguém não se converter depois de todo esse estudo, toda essa forma que nós aplicamos aqui, é confiar demais naquilo que nós podemos produzir e fazer. Cuidado com o problema do racionalismo. Nós precisamos crer que o estudar, que o trabalhar, que o organizar-se é algo necessário, que faz parte da ordem e decência com o qual nós nos apresentamos a Deus. Sem, contudo, nos esquecer que é Ele quem efetua o querer e o realizar. Que é Ele, o próprio Deus, quem convence o pecador da sua condição de pecado. Ou seja, precisamos depender muito além dos nossos estudos e esforços racionais. Precisamos depender da ação sobrenatural do nosso Deus, agindo em meio ao culto que pertence a Ele. Qual é o problema, então, dessas influências seculares? Falta a Bíblia. Há uma distorção também de elementos verdadeiros. E este é um outro problema da forma. Veja aí em Juízes capítulo 9, verso 27. Nós temos aí uma narrativa do momento em que Gideão ele faz uma estola sacerdotal, leva lá para a sua cidade, e então passam a ter aí alguns problemas por conta disso. Juízes 9, 27 diz assim: E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas. Foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Perdão, eu li a referência errada aqui. Perdão, é 8:27. Juízes 8:27, perdão. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo o Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Nós temos aqui um elemento correto, um elemento verdadeiro, a estola sacerdotal, que no entanto deveria ser usada do jeito certo, no lugar certo, pela pessoa certa. A estola sacerdotal deveria ser usada pelo sacerdote no templo. Gideão
usa o elemento certo, ele pega uma estola sacerdotal, ele faz uma estola sacerdotal, mas leva para fora do templo, coloca no lugar onde as pessoas passarão a vê-la, a adorá-la e, diante dela, fazer uma série de coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus. Gideão, então, se apropriou de algo correto para fazer algo errado, usar da forma errada. Como que nós podemos identificar ou entender isso relacionado ao culto? Nós temos diversos elementos que são corretos no culto, como nós já citamos ao responder a pergunta. A oração é certo? Sim. Oração pedindo cura a alguém é correto? Corretíssimo. Não há mal nenhum nisso. Você ter momento de comunhão, abraçar um irmão é certo? Super certo. São elementos verdadeiros, que fazem parte da vida e que agradam ao Senhor. É agradável ao Senhor eu ter comunhão com os meus irmãos. É agradável ao Senhor eu ter momentos prazerosos de lazer. Mas trazer estes elementos que são verdadeiros e corretos para dentro da igreja e usá-los de forma errada, no lugar errado, na hora errada, isso desagrada ao Senhor. Um outro exemplo disso, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 18, verso 4. Segundo Reis, capítulo 18, verso 4. Lembra-se lá da serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer no deserto para que o povo fosse curado? Pois bem, essa serpente estava lá em Israel e o povo passou a adorá-la. Segundo Reis 18, verso 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha o que o povo estava fazendo. Aquela serpente de bronze, que foi usada de forma correta, um elemento verdadeiro, mandado ser feito pelo próprio Deus para a cura do povo, passou a ser um objeto de idolatria para o povo lá na frente. O povo estava adorando, queimando incenso para ela. Existem elementos verdadeiros que são inseridos no culto de forma corrompida, distorcida, e isso é um problema na forma. Nós vimos primeiro as influências seculares e agora estamos vendo a distorção dos elementos verdadeiros. Você tem então elementos verdadeiros como a pregação da palavra? Sim, é um elemento verdadeiro. E ela infelizmente tem sido distorcida. A música é um elemento verdadeiro no culto? Sim, mas tem sido distorcida. A dança é um elemento verdadeiro? É, não há problema nenhum. Aí as pessoas viram e falam, não, mas a gente também pode dançar. Porque Davi dançou, porque Miriam dançou, mas nunca dentro do templo. Claro que eles dançaram e não há problema nenhum em dançar. O problema é introduzir isso na liturgia do culto, admitindo este elemento que é verdadeiro, como se ele pudesse ser usado e aplicado dentro do culto. Então, começam a se ter um monte de elementos que talvez no seu devido lugar se encaixam e sejam verdadeiros, mas trazê-los para dentro do culto ao Senhor. E isso desagrada ao nosso Deus. A semelhança da serpente. A serpente era verdadeira? Era. Teve o propósito de Deus? Teve. Mas o propósito não era adorá-la, reverenciá-la. E eu quero dar exemplos práticos disso. Tem gente que olha e fala, não, o púlpito é santo, é sagrado. O púlpito é um elemento verdadeiro na centralidade do culto? Sim, mostra, aponta para a centralidade da palavra. Mas daí a reverenciar o púlpito e achar, não, isso aqui é santo demais. Você não pode mexer o púlpito do lugar. Você não pode tirar o púlpito de qualquer jeito para lavar. Você tem que fazer 3 orações antes. Ungir uma água para depois, com essa água, purificar o púlpito na limpeza dele. Se você pegar e passar lustramóvel nele, você já profanou o púlpito. Isso é fazer o púlpito, por exemplo, de uma serpente de bronze. E aí a gente vai falando dos dois lados. Se você tem, por exemplo, igrejas que vão pegar ali um octógono de MMA e colocar no meio do púlpito, tendo luta durante o culto, pegando o elemento verdadeiro, não há problema nenhum, é a pessoa fazer arte marcial, mas trazer isso para dentro do culto. Isso é um exagero, mas você tem outro exagero do lado daqueles que são mais tradicionais também. Que vão olhar a mesa da ceia, a toalha da ceia e falar, é uma profanação. Você lavar a toalha da ceia com outras toalhas.
Há um cerimonial da lavagem das toalhas da ceia, há um cerimonial da limpeza e higienização do púlpito, porque é sagrado. Irmãos, isso é transformar esses elementos que são verdadeiros em ídolos para a gente. É considerá-los serpentes de bronze. Então não distorçam elementos que são verdadeiros, aplique-os da forma correta. Orar por enfermo é louvável? É. Mas o culto não é para a oração de enfermos. O culto é para o Senhor. Os enfermos serão tratados depois. Depois nós podemos reunir, orar por eles. Em separado, um por um, não há mal nenhum nisso. Isso faz parte da vivência da igreja, da nossa demonstração de amor pelos nossos membros. Orar uns pelos outros. Assistir ao necessitado, dar uma cesta básica para ele, faz parte, é um elemento verdadeiro, faz parte da causa da igreja? Claro. Agora, fazer uma fila dos necessitados e durante o culto distribuir alimentos, isso não é elemento do culto. Não é a hora certa de se fazer isso. Assim como a gente fala, irmãos, das muitas homenagens que se fazem, né? Dia das Mães, Dia dos Pais. Tudo isso é lícito? Claro que é. Você presentear as mães da igreja, os pais da igreja, pessoas importantes. Mas você trazer isso para dentro do culto não é correto. O culto é ao Senhor. Pastor, mas onde cabe, de repente, as mães e os pais da igreja no dia deles? Faz um jantar para eles no sábado, dá um café da manhã para eles, dá um presente na saída, mas não trazer isso para o culto. Porque o culto é ao Senhor, o homenageado deve ser sempre o Senhor, o adorado, o reverenciado deve ser sempre o Senhor. Não existe o culto de homenagem ao pastor. Ah, pastor, mas o pastor merece. Se ele merece ou não, dá um abraço nele no final do culto, dá um presente para ele, mas não no culto. O culto é para o Senhor. Problema, falta Bíblia. Mas o problema não é só da forma, o problema é do conteúdo também. Mas pelo avançar do nosso horário, vamos ver os problemas do conteúdo na próxima semana. Eu quero revisar com você aquilo que nós vimos hoje. Nós começamos falando que Deus nos fez adoradores por excelência, né? Deus nos criou para adoração. Nós vamos sempre adorar ou a Deus ou a algo contrário a Ele. Depois nós vimos que é o próprio Deus quem nos convoca para culto. Então o culto não é da imaginação do homem. Se Ele convoca, Ele dita as regras. Não posso fazer no culto aquilo que eu quiser. Terceiro, nós vimos que apenas a Deus nós devemos cultuar. E então passamos a falar efetivamente do culto. Falamos hoje do problema da forma no culto. Falamos que há muita influência secular no culto, influência das filosofias, humanismo, pragmatismo, hedonismo e racionalismo. Falamos também da distorção de elementos verdadeiros, coisas que de fato existem, devem ser feitas, mas não necessariamente dentro do culto. O que nós temos, irmãos, por fim, é uma necessidade de entender o porquê devemos nos reunir. E eu quero terminar a aula de hoje então, convidando você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 5. Um momento em que nós temos a visão do céu adorando ao Senhor. Versículo 7 diz: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Temos aqui então o povo de Deus, revelado, mostrado na figura dos 24 anciãos, a totalidade do povo de Deus. Temos aqui elementos corretos, né? O louvor por meio das harpas, as orações. E agora eles entoam um cântico ao Senhor, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós devemos devotar a nossa adoração tão somente a Deus, por meio da pessoa de Cristo Jesus, porque foi Ele quem morreu na cruz em nosso lugar. Usando a sinceridade do nosso coração, elementos certos, corretos, bíblicos, na hora certa, do jeito certo, e com
e por um motivo. Porque foi o Senhor Jesus Cristo quem na cruz se entregou por mim e por você. Por isso que ele é digno de adoração, porque ele foi morto. E com o sangue dele comprou a mim e a você. O culto é para nós uma obrigação? Sim, Deus nos convoca, nos chama, nos manda. O culto não é um meio para que eu conquiste alguma coisa. Eu venho ao culto para garantir minha salvação. Não. Eu venho ao culto porque eu já sou salvo. Eu adoro aquele que foi morto e com o seu sangue me comprou. Então, nós falamos do culto hoje. Começamos a introduzir este assunto, falar deste assunto. E eu quero que você pense principalmente nisso. Qual é a motivação? Por que é Deus que tem que ser adorado? Por que é Ele que tem que ser agradado? Por que eu fico em segundo plano? Porque se der é que eu tenho que sair feliz ou não? Porque somente Cristo Jesus morreu na cruz por mim e por você. E por isso que é tão sério nós pensarmos na adoração a Ele. Porque Ele é digno. E não digno de qualquer coisa, Ele é digno do nosso melhor. Consagremos e entreguemos a Ele, então, o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos talentos, o melhor dos nossos recursos, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor.